Relacionamento no trabalho. A CLT proíbe? Não. Nem a CLT, nem a Constituição Federal. A própria Constituição, ela visa proteger a sua intimidade e a sua vida privada, garantindo que namoros ou casamentos entre colegas de trabalho não seja motivo para demissão. Proibir o amor é inconstitucional. As empresas podem sim ter políticas internas para evitar conflitos de interesse, mas elas não podem ter ações discriminatórias. O foco é manter a produtividade e a boa imagem da empresa, mas jamais controlar a sua vida amorosa. Expliquei há pouco que as empresas não podem proibir o relacionamento amoroso entre seus empregados, mas agora vem uma outra questão. A empresa, ela pode limitar esses relacionamentos dentro do ambiente de trabalho? Criar regras para que esse relacionamento tenha um pouquinho de freio? Sim, né? As empresas, elas podem criar políticas internas claras sobre relacionamentos. Isso é feito para evitar conflitos de interesse, manter a produtividade e preservar a imagem institucional. É comum, por exemplo, empresas que criam regras sobre relacionamento e nessas regras coloca lá a proibição de relações hierárquicas diretas ou a exigência de comunicar ao RH sobre um relacionamento de um empregado com outro ou com outra da empresa. Então essas regras, elas devem ser bem definidas em códigos de conduta e ética para serem válidas. E todas elas devem estar devidamente informadas aos trabalhadores, inclusive constando a assinatura à ciência do trabalhador sobre essas regras. E quando esse relacionamento vira um problema, ele pode gerar uma justa causa? Bom, um namoro ou mesmo uma traição no trabalho não é por si só motivo para demissão por justa causa, como eu havia dito nos outros vídeos. A CLT, ela prevê a chamada incontinência de conduta. Está lá no artigo 482. Mas a justiça brasileira ela é um pouco cautelosa na investigação da legalidade da justa causa. Então, só vai haver justa causa se houver violação direta das normas internas da empresa, que foram previamente divulgadas, que consta ali, através de uma assinatura, a ciência do empregado ou através de um vídeo de formação. Também é possível caso esse relacionamento traga um prejuízo comprovado à empresa por conta de uma exposição vexatória. Vamos supor que dois empregados, usando o uniforme da empresa, acaba avançando um pouquinho o sinal em área pública, ali é filmado, por exemplo, pela imprensa, isso é divulgado e está lá o nome da empresa no uniforme. Isso com certeza vai manchar o nome institucional, né? Agora, na ausência de provas concretas e de regras descumpridas, a demissão ela pode ocorrer, mas não com justa causa. Lembrando que para justa causa é necessário que a medida seja tomada imediatamente após a ciência da empresa, a conduta praticada pelo empregado que vai receber a justa causa deve ser proporcional ao que ele cometeu, então tem que ser algo grave, tá bom? E não pode haver uma advertência seguida de demissão de justa causa. A justa causa ela deve ser diretamente, não pode ter aí uma advertência e depois demitir pelo mesmo fato, tá legal? Seguindo aí nossa saga de explicações sobre relacionamento amoroso no trabalho e as demonstrações de afeto. Aonde está o limite dessas demonstrações? Bom, apesar da liberdade de se relacionar, as demonstrações explícitas de afeto, públicas no ambiente de trabalho, elas podem ser limitadas pelo regulamento interno da empresa. Então, um comportamento como beijos excessivos ou abraços prolongados, podem sim ser pela empresa considerados inadequados, dependendo, claro, do contexto da empresa que a pessoa trabalha.
Se o casal descumpre essas normas de convivência, essas regras de condutas devidamente divulgadas, a empresa pode aplicar advertência, suspensões e, em caso grave, rescindir o contrato de trabalho por justa causa. E aí o casal pode ser demitido por justa causa e vai deixar de receber seguro-desemprego, não vai poder sacar o FGTS, não vai ter a multa de 40%, não vai ter férias 13º proporcional, vai sair apenas com o saldo de salário e se eventualmente tiver já férias vencidas, aí recebe as férias vencidas, tá bom? Mais um ponto interessante sobre o relacionamento no trabalho e que chega muitas vezes até a mim essa dúvida. A empresa ela pode proibir de contratar, por exemplo, o marido da mulher que é empregada da empresa, ou a esposa de um rapaz que já trabalha na empresa, ou namorado e namorada, enfim. Isso seria uma proibição legal ou discriminatória? As empresas, elas podem ter políticas para evitar o que a gente chama de nepotismo, ou então conflito de interesses na contratação de marido e mulher ou parentes, né? No entanto, uma proibição que seja ampla, genérica para todo mundo, aqui na empresa não trabalha marido de ninguém, não trabalha esposa de ninguém, essa proibição ampla, ela pode ser sim considerada como discriminatória pelo Tribunal Superior do Trabalho, inclusive temos várias decisões nesse sentido. A restrição da empresa só é legítima se ela justificar com riscos reais de comprometimento da imparcialidade administrativa. A política ela deve ser fundamentada e não violar o princípio de igualdade de oportunidades. Não é gostar ou não gostar, é uma questão de um fundamento que justifique que a empresa não contrata o marido de fulano ou a mulher de ciclano, porque a contratação violaria aí algum regulamento da empresa que seja bem fundamentado. E as férias e horários de trabalho de casais que trabalham na mesma empresa. Esses casais, eles têm prioridade no período de férias que eles querem tirar, para tirarem juntos, trabalharem juntos para poder viver em família quando estiverem fora da empresa? Bom, empregados que se relacionam no mesmo ambiente de trabalho, eles podem ali solicitar para a empresa que as férias de ambos sejam no mesmo período, né? E que também possa ali a empresa ter a sensibilidade de elaborar escalas, jornadas de trabalho compatíveis com os dois. Especialmente em casos de empresa que funcionam, por exemplo, em feriados ou fins de semana. No entanto, essa concessão ela vai depender da conveniência da empresa e do impacto nas operações. Se a gente for analisar a lei, o artigo 136 da CLT diz que a empresa ela deve considerar sim os interesses de seus empregados, mas a decisão final de quando um ou outro vai tirar férias e a sua jornada de trabalho cabe unicamente à empresa, porque está dentro do que nós chamamos do seu poder diretivo, né? Seu poder de administrar o negócio. Mas nada impede, por exemplo, que acordos coletivos ou cláusulas internas possam facilitar essa flexibilização. Então, o importante é se informar da empresa que trabalha, pode fazer a solicitação, esperar a resposta, né? E tomara que dê tudo certo. Nosso penúltimo vídeo sobre relacionamentos amorosos no trabalho, eu quero falar um pouquinho sobre a exposição pública, né? Aquele casal que sai para as ruas com o uniforme da empresa, ou numa cidade pequena que todos sabem que aquele casal trabalha na empresa X, né? Então, no caso de exposição pública de relacionamentos entre empregados, cabe aqui um alerta, né? Embora a intimidade desses empregados
elas devem ser protegidas porque estão resguardadas pela Constituição Federal, é importante que esse casal também preserve a imagem institucional da empresa que ele trabalha. Então, se houver ali alguma situação que possa manchar a imagem da empresa, a empresa ela pode tomar medidas punitivas, né? E essas medidas devem ser objetivas e ter respaldo na lei. Então, o ideal é investir em políticas de compliance. Compliance hoje está na moda, né? Que é um serviço especializado que trabalha nas áreas principalmente de RH, enfim, financeiro da empresa, criam ali relações entre empregados e diretores, né? Desenvolve ali treinamentos de conduta e canais de comunicação acessíveis. Então, o foco deve ser o bom funcionamento da equipe, sem invadir a privacidade de ninguém dos colaboradores. Eu sempre repito que uma empresa bem assessorada é uma empresa que certamente vai evitar muitos gastos com o processo de indenizações, por às vezes ignorar questões que seriam fáceis de resolver caso estivesse sendo assessorada. E para fechar com chave de ouro esse caminho que nós percorremos sobre relacionamento amoroso no trabalho, quando que eu posso, por exemplo, pedir dano moral? Né? É possível? Quando que essa indenização pode ser pedida em juízo, numa reclamação trabalhista, por exemplo? Ocorre que, se houver uma demissão de um empregado ou de uma empregada ou do casal por motivo exclusivo do relacionamento, sem violar as normas internas, sem que tivesse havido uma exposição vexatória à imagem institucional da empresa, esse casal ou esse empregado ou essa empregada que se sentiu injustiçado pode procurar a Justiça do Trabalho e requerer um pedido de dano moral. Para isso, é crucial comprovar que a demissão foi discriminatória. Significa que a empresa, de fato, demitiu o empregado ou a empregada por conta daquele relacionamento. Significa que quando alguém é demitido nessa circunstância, a sua honra, a sua dignidade estão sendo desrespeitadas. Então, é necessário, é essencial que esse empregado, essa empregada demitida, reúna provas como documentos, conversas, vídeos, fotos e principalmente testemunhas para que possa demonstrar ao juiz a motivação abusiva do seu desligamento pela empresa. E aqui então finalizo esse assunto importante, esclarecendo várias dúvidas em vídeos curtos para que você não perca nenhum detalhe. Até o próximo!